Finalmente foi revelado todo o plano secreto, todo o operacional do Alexandre de Moraes para fazer prisões em massa. Ele prendeu mais de 1.300 brasileiros com a justificativa de tentativa de golpe de Estado. Quando você vai olhar, esses golpistas eram mulheres, eram idosos, idosas e não foi encontrado nenhuma arma de fogo. Era o golpe mais improvável que já aconteceu no mundo. A chance de realmente dar certo era 0%, mas mesmo assim, o STF, sendo liderado pelo Alexandre de Moraes, conseguiu legitimar prisão por prisão. E legitimar, obviamente, que necessita de uma aspas, porque as provas, como você vai ver, que eu vou te mostrar integralmente, foram captadas de forma esquisa. A validade dessas provas eram duvidosas. E obviamente que os juízes, porque não foi só Alexandre de Moraes que trabalhou nesse caso, também eram questionáveis. Também vazaram prints do WhatsApp, no qual um dos juízes fala: vamos acelerar a protocolação, fala um termo jurídico e diz que esses prisioneiros, esses golpistas, precisam ter o que eles merecem. E ele coloca em sequência prisão. Ou seja, um juiz em um Estado democrático ele precisa ser isento para julgar. Logo, obviamente, esse juiz nesse print não está isento. Só isso deveria invalidar todo o processo, mudar o processo de mão, recomeçar do zero. Mas aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil e a gente sabe que os deuses do Olimpo que mandam. Mas a grande vítima, a maior vítima, o maior dano que teve o país, infelizmente não foi os 1.300 presos, mas foi o dano à esperança do brasileiro. Todos os atos buscando democracia, todos os atos mostrando corrupção ou fazendo alguma crítica ao governo, nunca teve o engajamento daquele tamanho ou o engajamento que possuía anteriormente a essas prisões. A exceção foi o evento de ontem, do dia 3, que realmente mostra que a esperança do brasileiro foi ressuscitada. E a gente já sabe quem ressuscitou. Quem ressuscitou foi todo esse processo que está vindo dos Estados Unidos para ajudar o Brasil a retomar o caminho da democracia. Mas claramente, o plano, a estratégia era deixar bem claro: ninguém pode se opor à vontade da Suprema Corte Brasileira. Essa era a mensagem e, também sendo completamente honesto, a mensagem foi recebida, digerida e aceita pelos brasileiros. E se não fosse a oposição fazendo um grande trabalho conjuntamente a órgãos internacionais para legitimar que no Brasil está acontecendo um golpe, que os ministros da Suprema Corte estão se excedendo, a gente ainda estaria preso nessas amarras que o STF criou, tanto na nossa mente quanto fisicamente. Mas a gente não pode esquecer que o poder sempre vai emanar do povo. Porque, Floriano, em ditaduras, continua emanando do povo. A condescendência, a falta de esperança não tira o seu poder. Tira a sua ação, o seu poder de ação, de querer fazer algo. Mas o poder está lá. No momento que o povo se une e vai para cima e pede a mudança, 99% das vezes se consegue. Obviamente que dependendo do grau de ditadura que está o país, o preço para essa população é muito alto também. Violência e pessoas falecem. Que felizmente o Brasil está uma certa distância saudável de chegar a esse ponto e com a ajuda dos Estados Unidos, com a esperança renascendo no peito do brasileiro, eu acho que a gente não vai chegar lá. Mas essas confissões, esses prints do WhatsApp e todo esse dossiê que vazou agora do Alexandre de Moraes realmente embaralha as cartas e você vai entender o que eu tô falando. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e vamos começar com o pé direito. Uma análise aqui do UOL, que é esquerdista, sobre o que o governo conseguiu com as trapalhadas do Trump, ou melhor, as trapalhadas do Lula em relação ao Trump. Presta atenção. Uma expectativa instalada de que esses índices poderiam melhorar para o governo, dado o embate que ele tem travado aí com Donald Trump, dada a questão
tarifárias, das sanções, mas a gente percebe que o governo não foi capaz de capitalizar para si, né, esse enfrentamento, né? Então a gente precisa tentar examinar algumas lógicas e entender melhor. Uma primeira lógica pode passar pelo fato de que as pessoas não conectem exatamente uma coisa a outra. Quer dizer, eu não estou achando que esse ato de Donald Trump e o discurso do governo, de alguma forma, faça com que a minha avaliação do governo melhore, né? Então, eu posso separar essas duas coisas em duas caixinhas diferentes. Eu posso concordar ou discordar com aquilo que está sendo feito no âmbito internacional pelo Donald Trump, mas eu não acho que isso impacta a minha avaliação do governo. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade está instalada é a ideia de que o governo não foi capaz de dar uma resposta à altura de Donald Trump e por isso as pessoas não avaliam de maneira mais positiva dado esse enfrentamento. Então, também... A grande realidade é que o governo até aqui, ele desgastou a palavra. A palavra do Lula não vale nada. Qualquer pessoa que tem um lé com o cré, o tique e o toque da cabeça, sabe que a palavra do Lula não vale nada. Ah, Bruno, você é de direita, por isso que você está falando isso. Não, olha a picanha, cadê a cerveja? Ah, vou resolver a guerra da Ucrânia sentando, todo mundo cagou na cabeça dele. Ou seja, amigos, não tem palavra. Ele gastou tudo. E ele esquece que hoje, a palavra fica repercutindo. Quantas vezes já viralizou aquele corte do Lula, dele falando, eu viajava pra França e mentia os números, os franceses me aplaudiam. Quantas vezes você já viu esse vídeo? Eu já vi algumas dezenas de vezes, toda hora aparece pra mim. Ou seja, na cabeça do brasileiro, qual que é a grande verdade? O Lula é um mentiroso. Essa aqui é outra pesquisa que a oposição deveria rodar mensalmente. Ah, você confia na palavra do presidente Lula? Sim ou não? E por quê? E aí você teria essas pesquisas sempre mostrando que cada vez a palavra do governo, a palavra do Lula vai diminuindo de poder. É mais uma pesquisa que geraria impacto negativo de forma totalmente legal. Eu não sei se seria tão legal porque no Brasil tudo deriva, né? Se você ataca a esquerda sempre é ilegal. Mas vocês conseguiram entender a ideia. A nossa oposição é boa, mas ainda peca em questão de estratégia unitária. Eles têm muita estratégia individual ou pequeno grupo. Não tem uma mentalidade que pensa em todo o grupo, ou seja, da direita como um todo. Tem estratégia da galera bolsonarista, tem estratégia ali do centro-direita, tem uma estratégia da galera do meio ali, mas não tem uma estratégia unificada para gerar insumo para todos trabalharem no seu nível de comunicação. Acho que isso falta também. Continuando, chanceler do Brasil manda duro recado a Trump e Eduardo Bolsonaro. De acordo com o chanceler Mauro Vieira, Brasil enfrenta ataques orquestrados por brasileiros em conluio com forças estrangeiras. Foi diretamente pro Trump. Eu acho que é uma ideia pouco inteligente ele falar isso. Por quê, Floriano? Porque tá aqui, ó. O Brasil tem a maior taxação de todas. Por que tá 30%? Porque teve vários materiais isentos. Quando você pega o isento e pega o que foi integral e pega a média, vai dar uma taxação média de 30%. A maior do mundo em relação aos Estados Unidos. Me parece que a gente não fez um bom trabalho, obviamente. E para você conseguir entender o impacto real disso, porque o legal a gente fica falando e vai impactar, e não vai impactar. Nessa matéria aqui, vai ficar claro como que vai impactar na prática, e já começou isso na prática. E aqui também vai mostrar que é um insumo que nunca vai ser comprado pela China. Ou seja, esse discurso, a China vai tomar esse lugar, não existe, não vai existir. Presta atenção. Peças são usadas na fabricação de bombas de extração de petróleo. Tudo feito sob medida para o cliente que está lá nos Estados Unidos. Mas por aqui ninguém sabe se a empresa americana vai manter o contrato de 20 anos com a fábrica brasileira. Isso sim pode ser um golpe duro. Só esses produtos exportados para os Estados Unidos respondem por 20% do faturamento da empresa. E vão ficar 50% mais caros por causa do tarifaço de Donald Trump. Esse produto é fabricado no mundo inteiro. A China é extremamente competitiva em mão de obra e tem matéria-prima barata. Ainda com uma taxa menor que a do Brasil, consequentemente a gente poderá ter... Ou seja, esse produto não vai ser comprado pela China, provavelmente ele vai descontinuar, ele vai diminuir a produção e correspondendo, fazendo uma regra de 3 básica aqui, vai demitir 20% da sua capacidade produtiva, das pessoas que trabalham para ele. Além de deixar todo o CAPEX investido para a produção disso
inutilizável. Ou seja, o dano vai ser gigantesco e vai bater no mercado de Um trabalho. grande prejuízo. Se o cliente dos Estados Unidos cancelar os pedidos futuros, não é só a fábrica de lâminas de aço na Grande São Paulo que perde a venda. O fornecedor do aço, que fica em Minas Gerais, também deixa de fazer negócio, o que reduz o faturamento das companhias de transporte, tanto a que traz o aço para a indústria, quanto a que leva o produto até os Estados Unidos. Um efeito em cadeia que já é uma realidade. Sem saber se a empresa americana vai continuar importando as lâminas de aço, a metalúrgica da Grande São Paulo cancelou as encomendas de matéria-prima para setembro. E quem transporta o aço vindo de Minas vai ter que rever o planejamento também. E a gente vai ter que ofertar. Entendeu? É um jogo de dominó. Quando começar a quebradeira, que vai começar porque o governo não consegue negociar de forma sensata, considerando que a gente é menor, considerando as adequações necessárias para o Brasil e se colocando na posição de um país menor, não vai sair, ó. Exclusivo, autoridades revelam à NBC News que conversa entre Alckmin e o secretário do Trump não foi boa. E eles estão achando bonito. Quando começar a demissão, o couro vai pro brejo. E aí aquela narrativa de enfrentamento já sumiu, entre aspas, mas ainda tem analista considerando. Ó, presta atenção. Acho que a gente não tem alternativa. Primeiro, não tem que retalhar nada. Eu fico preocupado que tem uma notícia que o presidente fará um pronunciamento. Eu acho que a Europa, ninguém falou nada. Esse pronunciamento estava anunciado para hoje, domingo, mas parece que ficou para terça ou quarta-feira. Pois é. Isso indica que o presidente vai anunciar as medidas de apoio às empresas brasileiras que seriam prejudicadas. Se for isso, for ótimo. Um dos pontos. Senhor acha que peso o senhor dá e que possibilidade o senhor vê também da negociação direta entre os empresários, o setor privado brasileiro e o setor privado americano? Porque isso pode definir também uma posição pragmática importantíssima. Isso que eu estava dizendo agora, depois do 7 de agosto. Né? Eu acho que tem que continuar a negociação com o Ministério da Indústria nosso e o Ministério do Comércio deles, para a gente reduzir de 50 para 25, 20, 15 a tarifa que não foi excepcionada. Isso que é o objetivo da negociação. Isso é o que você quer, mas o governo tem zero capacidade para fazer isso. Mas por que eu coloquei nesse vídeo? Ou seja, eles estão com medo da retaliação. Esse discurso do Lula, esse discurso afrontoso só cria instabilidade. Ah, Fernando, mas o Trump também faz isso. Beleza, mas o Trump ele tá ganhando dinheiro. No final, essa taxação tá aumentando a arrecadação do Trump de forma gigante. Ah, Fernando, mas vai aumentar a inflação e vai fazer a galera mais pobre perder poder aquisitivo. Aí sabe o que ele acabou de anunciar? Que ele vai pegar todo o dinheiro, ele tá analisando para pegar todo o dinheiro que está sendo arrecadado nessas taxações e vai distribuir para a galera mais pobre. Beleza, top, e aí? Vai aumentar a aprovação no Brasil, ele vai comprar a aprovação como o Lula faz. Ou seja, ele pode fazer isso, ele é a maior economia do mundo, a gente não pode. E a vida do brasileiro só piora, tá? Se vocês que aplaudem, a galera da esquerda que aplaude, que bonito, fica brigando, olha aqui, ó. Estados Unidos anuncia exigência de caução de $15 mil para alguns vistos em programa piloto. Agora imagina, você quer ir para os Estados Unidos, tem que deixar lá $15 mil. Como é piloto, talvez possa cair para $5 mil, só para você entrar no país. Aí você vai ficar um mês ou 15 dias até liberar o dinheiro, você perde 2, 3 meses de juros que você não vai receber desse dinheiro. $5 mil hoje é $25 mil, né, amigos? Mais que 25, deve ser uns 26, 27 mil reais. É essa aqui a grande realidade do país. Enquanto isso, o que eu falei pra vocês lembram que eu falei pra vocês? Eu posso até colocar aqui depois pra lembrar. O que eu falei? Eu falei, os Estados Unidos vai piorar a situação de visto do Brasil cada vez mais, vai melhorar da Argentina para usar a Argentina como vitrine. E já começou. E em paralelo a isso, agora a gente já vai pro STF. O STF vem sem dó. Oposição quer Senado firme contra o Moraes após tornozeleira de Marco Durval. O engraçado do Durval é que eu até fiz um vídeo aqui reagindo a uma live dele e ele tava falando como um cachorro louco. Ele falou, não, eu faço, aconteço, eu tenho contato, eu tenho passaporte rosa, eu tenho 17 passaportes, ele nunca vai ter coragem de encostar em mim, não sei o quê, e agora tá com a tornozeleira. Eu
não sei, eu até perguntei pra vocês se vocês confiavam no Marco Durval, e nos comentários do vídeo foi que a galera falava que ele não tinha muita palavra que ele falava e não cumpria as coisas. E agora realmente se consolidou. Eu sei que vai ter gente que gosta dele, isso que não é uma crítica ao indivíduo, é constatação dos fatos. Ele pegou e falou que ia acontecer, falou que, pô, deixa o Moraes encostar em mim, que não sei o que lá. Agora ele tá com salário bloqueado, tornozeleira, e é isso é loucura, não? Moraes proíbe Durval de receber salário. Eu tô rindo, mas é uma loucura, pô. O cara falou e no final não virou nada. É muito triste porque acaba perdendo a própria credibilidade dele. Era melhor ele ter falado menos e ter executado algo do que passar essa vergonha. Agora tá com tornozeleira. E aí agora saiu uma notícia faz umas 2 horas que tá com risco de ser preso, porque parece que ele já quebrou o padrão da tornozeleira. Ou seja, ele não podia fazer alguma coisa e já fez com a tornozeleira. Ou seja, que daqui a pouco vai ser preso. Uma loucura, né? Não sei se ele tem um plano oculto, talvez ele tenha um plano oculto e eu tenho desconhecimento, e aí eu vou voltar aqui e dar os parabéns pra ele como um gênio da estratégia, mas até agora não tá parecendo muita estratégia não, tá parecendo muita loucura, por sinal. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Marco Durval tem uma grande estratégia ou só loucura, ou só fica falando? Qual que é a sua opinião? Seguindo, quais ministros do STF defendem isolar Moraes por receio da Magnitsky? Eu não vou ler essa matéria, porque é aquela galera lá que eu já te mostrei do racha, mas eu gostaria de mostrar a manchete. Quais ministros? Ou seja, os ministros estão começando a se comunicar, os ministros estão começando a fazer barulho, que eles estão discordando da Magnitsky. Isso é uma estratégia muito válida, porque aí eles se afastam da Magnitsky no sentido, não vai ser sancionado quem tiver contra o Alexandre de Moraes, quem tiver contra as ações monocráticas, entendeu? Então isso aqui é uma estratégia para se salvar. E aí, amigos, a gente tem que lembrar que a maior parte ali são seres humanos, para não dizer todos, seres humanos vocês entenderam, né? Para não dizer todos, e eles querem o bem de si próprio, quer saber de nada. E agora já começou a corrida para pular do barco e não afundar junto com o Moraes. E aí todo mundo tá gritando Capitão Moraes, porque o capitão é o que afunda junto com o navio, não é mesmo? Agora vamos já mostrar o que o Taligraferro falou. Já saiu uma parte do dossiê que ele falou e tudo mais, mas parece que vai sair mais coisa, presta atenção. Vem atuando, não de agora, já vem atuando há um bom tempo, entendeu? Porém, diferente de muitos, eu não fico falando, jogando, não sei o quê. Tá? Achei junto com mais uma pessoa, 2 pessoas, que esse aqui era o momento certo, já que já estão vindo as sanções dos Estados Unidos, em cima do STF, em cima de Alexandre de Moraes. Falei, agora nós entramos em um comum acordo, falei, agora é a hora de a gente começar a ir para cima. Tá? O material já está com uma grande emissora internacional em avaliação. Então aquele material que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falaram que ia sair, que o Trump liberou, provavelmente é esse material, que vai sair por via internacional, e já saiu uma parte hoje que eu vou mostrar pra vocês na íntegra. Estourando aí por uma semana, espero que até sexta-feira. Então, já que tá tudo já entregue para quem tem que jogar no mundo, olha, agora eu posso falar. Porque se algo me acontecer, não vai fazer diferença mais, o material já está entregue. Então foi esse o motivo pelo qual... Mas o cara tá fora do país, alguma coisa acontecer pra ele na Itália, se não me engano ele tá na Itália, eu acho que é uma loucura, é quase decretar uma guerra internacional, tá? Ou vai ter que fazer um negócio muito conchavado, vai ter que virar uma Rússia da vida. Eu acho que o Brasil não tem nem operacional pra virar a Rússia, tá? Sem dúvida, assim, não tem todo aquele domínio das instituições e pessoas confiáveis em cargos adequados, como o Trump, o Putin, e não tem aquela força da traição. No Putin, ninguém tem coragem de trair o Putin, vamos ser sinceros, porque todo mundo que traiu ou que especulou que ia trair não está mais entre nós. BC bloqueia Pix e cartões de ex-assessor de Moraes. Ou seja, o Moraes não tem nada, ele não se abala com nada, no sentido, vai ficar antidemocrático, eu estou bloqueando o cara que está revelando a verdade sobre mim, não vou fazer isso com a opinião pública. Ele simplesmente liga zero para isso, dá na cara da opinião pública e segue a vida. Isso aqui é uma grande vergonha, mas temos que lembrar que tudo isso cria legitimidade e deve acelerar e melhorar a visão internacional, no sentido do internacional perceber que a gente está indo para um caminho de ditadura de forma mais fácil. STF usou ilegalmente postagens em redes sociais para prender manifestantes como insurgente. Esses foram os documentos que vazaram, que é o documento que eu vou ler aqui na íntegra para vocês, que eu acho extremamente relevante todo mundo estar a par. Esse aqui é o documento original, só para todo mundo entender. Este aqui é o documento original, saiu na Civilization Work. É um documento extensíssimo, eu li ele todo, e aí também saiu a versão meio que em português
português que saiu por brasileiros, que é essa versão aqui. Essa aqui é a versão que saiu em português, que foi escrita por brasileiros. Eu até marquei aqui vários pontos para ler para vocês. E saiu também um resumo, que foi feito pelo... Deixa eu colocar aqui. Pelo Michael Schindelberg. Exclusivo, arquivos do dia 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Brasileiro usou ilegalmente postagem de redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Só para entender claramente, tá? O que tem aqui. Basicamente, vamos supor que você pegue o meu vídeo criticando uma postagem no meu Instagram, criticando o STF, criticando o governo, e você vai lá e coloca nos seus stories. E por acaso os censores, os trabalhadores lá do Moraes veem e você foi pego no dia 8. Ele vai tirar um print daquilo e falar, olha só como que ele estava atacando a soberania nacional ou coisa parecida. Teve vários casos desse. Seguindo, em 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram prédios governamentais em Brasília, em um episódio surpreendentemente semelhante ao dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. Ainda assim, todos foram rotulados como golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente do Brasil, Lula oficial, e pelo ministro do Supremo Tribunal Corte, Alexandre de Moraes. Agora, os arquivos do dia 8 mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens de rede social. Para quê? Para fazer o ponto que eu falei para vocês. Seguindo, agora, os arquivos do dia 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta ilegal que usou postagens de redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes e sua tarefa operaram através de grupos secretos do WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais, mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras em suas redes sociais, usaram discurso online como base para a prisão preventiva, negaram aos advogados acesso às provas, usaram legalmente um banco de dados de biométrico para identificar manifestantes. Esses arquivos revelam que o processo do dia 8 de janeiro foram politicamente motivados e envolveram amplos abusos de poderes. Amigos, Moraes, servindo aos interesses de Lula, contornou a lei para efetivamente criminalizar o discurso político. Sua repressão jurídica excessiva contra os manifestantes ajudou a legitimar a narrativa que o dia 8 de janeiro foi tentativa de golpe coordenado, uma narrativa central para o processo em andamento do tribunal contra Bolsonaro. Isso aqui são os principais highlights. Eu tenho alguns highlights a mais que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Em seguida, eu vou mostrar como que o Bolsonaro está articulando a partir daí e qual deve ser o caminho que o Bolsonaro vai optar para seguir aqui para frente e se beneficiar da pressão do Trump. Novos documentos. Esses arquivos do dia 8 de janeiro foram evidenciados que o Alexandre de Moraes processou manifestantes do dia 8 de janeiro para inflamar denúncias de atividade criminosa e legitimar a afirmação de Lula de que o tumulto foi uma tentativa coordenada de golpe. O STF, Lula afirma há muito tempo que as acusações contra Bolsonaro e seus apoiadores se baseiam em provas legais sólidas e não em vingança política. Arquivos do dia 8 de janeiro expõem essa acusação como fundamentalmente políticas. E aqui tem alguns prints. Basicamente, esses aqui são os argumentos para prender, olha só. Você vê um print de rede social que o cara curtiu, o cara compartilhou. Isso aqui foi prova para fazer a manutenção da prisão do cara. Você tem noção da gravidade disso? É uma loucura. Outro homem foi preso por uma única postagem do Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Nenhum desses Twitter mencionava dia 8 de janeiro ou mesmo eleição de 2022. Ele passou 4 meses na prisão e agora usa tornozeleira eletrônica. A Folha de São Paulo, em agosto passado, vazou o escândalo da Vaza Toga, que é basicamente isso aqui, o Vaza Toga 2.0, tá? Em resposta à Vaza Toga, Moraes abriu uma investigação secreta sobre vazamento e decidiu-se a devolver um telefone apreendido do seu assessor e não cometeu nenhuma responsabilidade. Enquanto o presidente do STF descartou as provas como uma tempestade fictícia.
Ou seja, amiga, aqui tem uns pontos, uns prints muito polêmicos, vamos dizer. Imagem enviada, apertando o taligrafeto, que é o Eduardo nesse caso aqui, a fazer coisas questionáveis. E tem aqui o exato momento que esse aqui é o juiz que vai julgar um dos casos, tá? A questão. Olha o que ele fala aqui, ó. Despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que é de direito, a prisão. Esse aqui é o juiz que vai fazer a avaliação, que vai fazer a audiência de custódia. E ele simplesmente já tem a decisão tomada. Pode isso? Claro que não. Solicitamos comentário do STF, TSE e a Procuradoria-Geral da República ao Exército Brasileiro, a Moraes e outras pessoas do grupo do WhatsApp. Ninguém respondeu até o momento da publicação. Ou seja, todo mundo colocou a cabeça no buraco e enfiou. Uma fonte próxima à investigação disse que pessoas que postavam conteúdo pró-Bolsonaro, vestiam verde e amarelo, coisa da bandeira brasileira, seguiam páginas de direita e criticavam eleições, foram marcadas como positivas, ou seja, suspeitas. Olha só, você vestir verde e amarelo e em alguma manifestação a favor do Bolsonaro ou qualquer coisa, você já era considerado suspeito de golpe. Tem noção como é isso? E olha só, foram 1.879 nomes. E aí tem alguns casos aqui que são muito fortes, que são de idosos e de pessoas... Pô, eu vou pegar um dos casos, ó. Moraes ocupava dois cargos poderosos, mas eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho, ó. Que é um idoso, esse caso aqui, ó. Erros eram comuns. Em um caso, uma mulher chamada Vildete foi erroneamente sinalizada como positiva. Minutos depois, a equipe descobriu que havia feito a confusão com outra e alterou a classificação para negativa. A mulher era provavelmente Vildete da Silva Gárdia, uma aposentada de 74 anos que se tornou uma das vítimas mais simbólicas do abuso do judiciário. Em outro caso, a Dilce Demétrio Corcova recebeu uma classificação positiva por causa de uma única postagem encontrada no X. Ela estava vinculada à petição intitulada Manifestação à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade. Tem mais um caso. Em um caso ainda mais absurdo, envolveu Ademir. Desta vez, Ademir Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos. Vocês perceberam a idade da galera? Como que uma galera sem arma, com essa idade, ia fazer isso? E agora vem... Isso aqui eu não sei se não é Carchucha ou Cristina, mas basicamente é o que ela falou. Eu preciso dessa análise feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Desculpa a expressão, o pessoal aí tá muito mal acostumado. Concursado é complicado, né? Até as forças especiais aí do Moraes para prender o povo tava lento. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria vai ser liberada, escreveu ela. Não podemos dar o luxo de ficar filosofando. Aí foi dentro, a mulher colocou várias ordens aí e foi pra dentro. Aí pediu PGR, aí pediu um monte de coisa jurídica. E amigos, isso aqui é uma prova contundente do movimento do Moraes. Você pode ter falado pra mim assim, eu posso ter dito isso tudo e você falar assim, eu já sabia. Mas isso aqui começou nesse site aqui, que tem uma reputação bem relevante lá fora, que é o Civilization Worker. Isso aqui não foi para os brasileiros, isso foi para os gringos. E segundo o Taligraferro, tudo isso aqui já foi liberado para a imprensa brasileira muito tempo atrás, mas ninguém teve coragem de divulgar. Ninguém teve coragem. E agora está repercutindo na imprensa brasileira, depois que foi chancelado por uma imprensa internacional. Por quê? Porque quando a Gazeta do Povo... e faz esse post aqui, ó. STF usou post para prender bolsonarista, revelam arquivos. O STF, o Moraes, não vai atrás da Gazeta do Povo, que é loucura. Então ele vai ter que ir atrás da Gazeta do Povo e todo mundo. Ele tem que ir atrás primeiro do ente internacional, porque ele vai colocar, não, quem divulgou foi isso que eu só tô replicando. E será que ele vai ter coragem de ir atrás de um ente internacional? Acho que ele nem pode sair do país, né? Então acho que ele não vai ter coragem, não. Dito isso, o que a gente pode ver? É que cada vez o Moraes não parou, o Moraes continua indo pra cima, e um dos motivos é isso aqui, ó. Marcos volta a violar ordens de Moraes e pode ser preso. Então ele parece que violou depois que ele colocou e pode ser preso. Eu acho que o Marco Duval não tem tanto apoio, então não vai ser o estopim que eu sempre falo pra vocês. Mas é um ponto que machuca a democracia. E o que tá acontecendo em paralelo ali? Qual que vai ser a conclusão disso tudo? O STF tá cada vez mais fraco. E o acordo que o
o Bolsonaro está buscando é jogar o caso dele para a primeira instância. Isso é uma matéria há 6 horas atrás, aqui no Metrópole, que mostra que esse negócio está sendo galgado. Citou aquela reunião que eu já mostrei para vocês, e isso aqui está sendo galgado, está se aproximando. Um momento vai se tornar realidade, amigos. Eu acredito que esse vai ser o caminho da paz, para apaziguar. Vão tirar o Moraes, porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já falou várias vezes, o Moraes não tem jeito, ele vai ser punido, ele tem que ser impeachmentado, não tem outra opção. Vocês têm que dar a cabeça dele pra gente ou não vai ter negociação e o Brasil vai sangrar. Isso são as palavras dele, vai queimar a floresta toda, como que ele fala. Ou seja, eu acho que esse aqui é o caminho, pelo que tudo indica. E um ponto que eu vou mostrar mais pra vocês aqui com uma certa constância é a evolução do voto dos senadores. Então, você tem que cobrar o seu senador para ele ser a favor do impeachment do Moraes, caso ele ainda não seja. E aqui está o nome, e o nome do site vai estar aqui na descrição, mas é Votos Senadores. Votos Senadores, você vai conseguir ver quem está apoiando, quem está indefinido e quem está contra o impeachment do Moraes. E você tem que focar principalmente nos indefinidos, que é mais fácil, do cara do contra é mais difícil. Mas isso aqui vai gerar um aperto, vai gerar uma pressão, e agora a guerra é real. Agora quer realmente o impeachment. A esperança nasceu por causa do Trump, e agora a gente tem que tocar esse tambor, porque não pode delegar tudo para terceiros. Se você chegou até aqui, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, e até o próximo que deve sair 19 horas. Um abraço!